CEO bilionário pede ajuda na estrada e descobre que a mecânica é sua ex-namorada, agora mãe solo. Antes de começarmos a história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura a todos. Daniel Albuquerque tinha um patrimônio líquido de 1,2 bilhão de reais, 3 diplomas pendurados na parede de seu escritório, uma rede de 112 oficinas mecânicas espalhadas por 20 estados brasileiros e absolutamente nenhuma ideia de como sair daquela situação. Seu carro esportivo italiano, avaliado em mais de 2 milhões de reais, estava parado no acostamento de uma estrada no meio do nada, em algum lugar entre a civilização e o fim do mundo, fazendo um som patético de assobio que lembrava um gato asmático tentando cantar ópera. Daniel olhou para o painel. Todas as luzes piscavam como uma árvore de Natal em pânico. Ele saiu do carro, ajustou seu terno de 15 mil reais e abriu o capô com a confiança de quem se formou com honras em engenharia mecânica em uma das melhores universidades do país. 5 segundos depois, ele sabia exatamente qual era o problema. 10 segundos depois, ele percebeu que saber o problema não significava absolutamente nada quando você não tem ferramentas, nem peças, nem sinal de celular. E a única coisa ao seu redor são plantações de milho que parecem se estender até o infinito. Daniel Albuquerque, o homem que liderava reuniões com investidores da Faria Lima, que fechava negócios milionários com um aperto de mão, que havia sido capa da revista de negócios mais importante do país aos 33 anos, estava parado no acostamento de uma estrada deserta, olhando para o motor de seu próprio carro como se fosse um cardápio escrito em japonês. Ele conseguia ler. Ele só não conseguia fazer nada a respeito. A ironia era tão densa que dava para cortá-la com uma chave de fenda. Tudo bem, ele disse para si mesmo, passando a mão por seus cabelos perfeitamente penteados. Tudo bem, situações como esta constroem o caráter. O carro respondeu com outro assobio patético. Muito obrigado pela sua contribuição, Daniel murmurou, olhando para o motor com profunda decepção. Ele andou em círculos por alguns minutos, segurando o celular para o céu, como se estivesse fazendo uma oferenda aos deuses das telecomunicações. Nada, nem uma barrinha de sinal. Daniel olhou para a estrada vazia. Para um lado, nada, para o outro, mais nada. E então, bem no horizonte, ele viu uma placa velha enferrujada, meio torta, com letras que já tinham visto dias melhores. Oficina do Costa, 3 quilômetros. Daniel nunca tinha ficado tão feliz em ver uma placa feia em sua vida. Ele considerou suas opções por exatos 3 segundos. Ele poderia esperar ali no meio do nada, torcendo para que algum carro passasse. Ou ele poderia andar 3 quilômetros sob o sol do fim da tarde, estragar seus sapatos italianos de 4 mil reais e chegar a uma oficina que, a julgar pela placa, provavelmente usava ferramentas da época do Império. Daniel começou a andar. 40 minutos depois, com os sapatos destruídos, o terno amassado e o ego significativamente menor, ele chegou à oficina. Era exatamente o que ele esperava. Um galpão de madeira que parecia ter sido construído quando os carros ainda eram uma novidade. Ferramentas espalhadas por toda parte. Um cachorro velho dormindo na entrada que nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça quando Daniel passou. E um cheiro de óleo graxa, e algo que ele só poderia descrever como história. A porta da oficina estava entreaberta. Daniel respirou fundo, ajustou o que restava de sua dignidade e entrou. Com licença, ele chamou. Tem alguém aí? Meu carro quebrou na estrada e... Ele parou de falar, parou de respirar, parou de funcionar como um ser humano. Porque a pessoa que deslizou de debaixo de um carro velho, limpando as mãos em um pano sujo com uma mancha de graxa no nariz e o cabelo preso em um coque bagunçado, era alguém que ele conhecia. Alguém que ele conhecia muito bem. Ana Costa. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. O mundo inteiro pareceu congelar naquela fração de segundo. Daniel sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar de seus pulmões e depois perguntado educadamente se ele estava bem. Ana! A voz de Daniel saiu meio estrangulada, como se suas cordas vocais tivessem esquecido como trabalhar. Ana Costa. Ele deu um passo para trás, depois para frente, sem saber exatamente o que fazer com seu próprio corpo. Isso não pode ser. Ele continuou, passando a mão pelo rosto.
Devo estar com insolação. É isso. Eu andei muito tempo no sol e agora estou alucinando. Ana não disse nada. Ela apenas continuou olhando para ele com aqueles olhos castanhos que ele nunca conseguiu esquecer completamente. Você está realmente aqui? Daniel perguntou e então fez algo que ele nunca admitiria mais tarde. Ele estendeu a mão e cutucou o ombro dela com o dedo indicador como se estivesse verificando se ela era real. Ana olhou para o próprio ombro. Então ela olhou para ele, uma sobrancelha levemente arqueada, mas o canto de sua boca quase se curvando em algo que poderia ser divertimento. Você acabou de me cutucar. Desculpe, eu só... Daniel gaguejou. O CEO de 33 anos que negociava contratos milionários estava ali gaguejando como um adolescente nervoso. É que eu nunca... Você simplesmente... Como você está aqui? Ele gesticulou freneticamente, apontando para ela, para a oficina, para o universo em geral. Eu procurei por você. Ele disse, sua voz saindo mais vulnerável do que ele pretendia. Por meses. Você desapareceu e eu... Daniel parou e engoliu em seco, percebendo que estava falando demais. Ana permaneceu em silêncio por um momento. Algo passou por seus olhos. Algo que Daniel não conseguiu identificar. Uma sombra de surpresa, talvez, ou talvez algo mais antigo, mais guardado. Então, como se tivesse tomado uma decisão interna, ela respirou fundo e assumiu uma postura profissional, não fria, apenas controlada. Seu carro quebrou. Ela disse, sua voz calma e neutra. Não era uma pergunta. Daniel piscou, ainda tentando processar a mudança. Sim, ele respondeu porque, aparentemente, seu cérebro de 1,2 bilhão de reais tinha decidido tirar férias. Onde está? A 3 quilômetros na estrada principal. Ana assentiu como se estivesse arquivando a informação, como se ele fosse apenas mais um cliente. Como se 10 anos não tivessem passado desde a última vez que estiveram juntos. Que modelo? Ela perguntou. Daniel disse o nome do carro. Ana ergueu levemente uma sobrancelha. Foi o único sinal de que ela havia registrado o valor dele. Italiano. Ela comentou um tom quase imperceptível de "isso explica muita coisa" em sua voz. Esses costumam dar problema. Eu sei, disse Daniel. Eu sei exatamente qual é o problema. Eu só não tenho os meios para... Consertar, completou Ana. Eu entendo. É para isso que eu estou aqui. Ela passou por ele e pegou uma caixa de ferramentas de uma prateleira e se dirigiu a uma picape velha estacionada do lado de fora. No meio do caminho, ela olhou por cima do ombro. Você pode vir comigo a menos que prefira esperar aqui. Não era grosseria, era apenas praticidade. Uma mulher acostumada a resolver problemas sem perder tempo com formalidades. Daniel piscou. Eu vou com você. Tudo bem. Ela disse simplesmente e continuou andando. Ele a seguiu, sentindo-se estranhamente fora de seu próprio corpo, como se estivesse se observando de fora. O cachorro velho na entrada finalmente levantou a cabeça quando eles passaram. Ele olhou para Daniel com uma expressão que só poderia ser descrita como avaliação silenciosa. Então, aparentemente decidindo que ele não era interessante o suficiente, voltou a dormir. Daniel entrou na picape. Ana ligou o motor e partiu. Sem pressa, sem conversa. O rádio estava quebrado. O ar-condicionado, aparentemente, era um conceito abstrato naquele veículo. E o banco do passageiro tinha uma mola que insistia em cutucar Daniel em lugares desconfortáveis. Ele não reclamou não porque fosse educado, mas porque pela primeira vez em muitos anos, Daniel Albuquerque não tinha a menor ideia do que dizer. O CI, o que liderava reuniões com investidores internacionais, que negociava contratos milionários sem piscar, que sempre tinha uma resposta pronta para qualquer situação, estava sentado em uma picape velha ao lado de uma mulher que não via há uma década completa e absolutamente sem palavras. Quando chegaram ao carro esporte, Ana estacionou e saiu sem cerimônia. Daniel a observou se aproximar do veículo. Ela não abriu o capô imediatamente. Primeiro, ela andou ao redor do carro lentamente, observando cada detalhe. Então ela se inclinou e pressionou o ouvido contra a lataria como se estivesse ouvindo uma confissão. Daniel franziu a testa. O que você está? Ana levantou um dedo, pedindo um momento sem aspereza, apenas concentração.
Ele ficou em silêncio. Ana fechou os olhos. Ela ficou assim por um longo momento, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Então ela abriu o capô, colocou a mão no motor e ficou parada novamente. Seus dedos se moveram lentamente, sentindo, mapeando. Ele está exausto. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. O que você quer dizer? O carro explicou Ana, abrindo os olhos. Você exigiu demais dele. Daniel abriu a boca para argumentar, para explicar que carros não ficam exaustos, que isso não era um diagnóstico técnico válido, que ele tinha um diploma em engenharia mecânica e sabia muito bem como os motores funcionavam. Mas então Ana passou o dedo na graxa do motor e tocou o próprio nariz, deixando outra mancha preta ali. E Daniel reconheceu o gesto. Era o mesmo gesto que ela costumava fazer na faculdade sempre que estava prestes a resolver um problema que ninguém mais conseguia, sempre que seu cérebro tinha encontrado a resposta antes de todo mundo. Sensor de temperatura, disse Ana, voltando os olhos para o motor. Mas não é só isso. O sistema de arrefecimento está comprometido. Você dirigiu rápido demais em um dia quente demais por tempo demais. O carro entrou em modo de proteção. Daniel ficou em silêncio por um momento. É exatamente isso, ele admitiu com a voz baixa. Ana assentiu sem arrogância, apenas confirmação. Imaginei. Ela começou a trabalhar suas mãos, se movendo com uma familiaridade que vinha de anos de prática. Confiantes, precisas, completamente no controle. Daniel ficou ali parado, sentindo-se completamente inútil. Ele que sabia tudo sobre carros, ele que comandava uma rede inteira de oficinas, ele que poderia comprar aquela cidadezinha inteira. Se quisesse, estava ali assistindo sua ex-namorada consertar seu carro enquanto ele não podia fazer absolutamente nada para ajudar. A ironia era tão pesada que dava para sentir o peso nos ombros. E em algum lugar, Daniel tinha certeza o universo estava rindo muito dele. As mãos de Ana se moviam como se tivessem vida própria. Daniel não conseguia parar de assistir. Ela havia rebocado o carro esporte de volta para a oficina e agora estava ali debruçada sobre o motor de 2 milhões de reais, murmurando coisas que Daniel não conseguia ouvir direito. De vez em quando ela inclinava a cabeça, fechava os olhos e parecia estar tendo uma conversa particular com o veículo. Você está falando com o meu carro? Daniel perguntou genuinamente curioso. Estou ouvindo, respondeu Ana sem tirar os olhos do motor. Carros falam. A maioria das pessoas é que não sabe escutar. Daniel abriu a boca para dizer algo sobre como aquilo não fazia o menor sentido científico. Mas então Ana tocou um ponto específico do motor e murmurou. Aqui você está sofrendo, aqui não está. O CEO de uma rede de 112 oficinas se calou, porque ele tinha engenheiros com doutorado que não conseguiam diagnosticar problemas com a precisão que aquela mulher com um coque bagunçado e o nariz sujo de graxa estava demonstrando. O sensor está comprometido, continuou Ana mais para si mesma do que para ele. Mas não é só isso. A bomba d'água está no limite. Mais uns 80 quilômetros, e você teria ficado na mão de verdade. Como você sabe que eram 80 quilômetros? Perguntou Daniel. Ana finalmente olhou para ele. Por um segundo, algo quase como divertimento passou por seus olhos. Você dirige como se estivesse fugindo de algo. Aposto que saiu de uma reunião importante, entrou no carro, acelerou sem pensar e só percebeu onde estava quando já era tarde demais. Daniel sentiu as orelhas esquentarem. Eu não estava fugindo, disse ele cruzando os braços. Eu estava processando a 290 km por hora. 280, ele corrigiu automaticamente. Ana ergueu uma sobrancelha. Ah, bom, então está tudo bem. Daniel não tinha resposta para aquilo, o que era irritante, porque ele sempre tinha uma resposta para tudo. Ana voltou sua atenção para o carro. Após mais alguns minutos de inspeção, ela se afastou e limpou as mãos no pano que carregava no bolso de trás. Vou precisar colocá-lo no elevador para ver a parte de baixo, disse ela. Provavelmente vai levar algumas horas. Se quiser, tem uma lanchonete a 2 quadras daqui. O café é péssimo, mas a torta de maçã compensa. Eu posso ajudar, disse Daniel. Ana parou.
Ela olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Ajudar, sim, confirmou Daniel, já tirando o paletó. Eu sei o que estou fazendo. Você está usando um terno. Eu estava usando um terno. Ele corrigiu, dobrando o paletó com cuidado e colocando-o em uma cadeira. Agora estou usando uma camisa social que vai ser arruinada em aproximadamente 15 minutos. Ana continuou olhando para ele. O silêncio se estendeu por um momento. Você vai sujar seus sapatos, ela disse finalmente. Daniel olhou para os próprios pés. Os sapatos italianos que já estavam destruídos pela caminhada. Eles já passaram por coisa pior hoje. Algo mudou no rosto de Ana. Não era exatamente um sorriso, mas a tensão em seus ombros diminuiu um pouco. Tudo bem, disse ela, apontando para uma prateleira. Tem luvas ali e se você quebrar alguma coisa vai pagar o dobro. Justo, concordou Daniel. Ele pegou as luvas. Eram velhas gastas completamente diferentes das luvas premium que ele usava nas raras ocasiões em que ainda sujava as mãos, mas serviram. Ana posicionou o carro sobre o elevador hidráulico. Era um equipamento antigo, mas bem conservado. Daniel reconheceu o modelo. Sua empresa havia parado de fabricar aquele tipo há pelo menos 15 anos. Segure aí, instruiu Ana, apontando para uma alavanca lateral. Quando eu sinalizar, você puxa devagar. Entendido. Ela olhou para ele por um momento claramente, esperando alguma objeção. Algum comentário sobre como ele sabia fazer isso melhor, ou como na empresa dele os processos eram diferentes, ou qualquer coisa que se os bilionários normalmente diriam. Daniel apenas esperou pela próxima instrução. Ana piscou, depois se posicionou do outro lado. Agora, disse ela. Ele puxou a alavanca. O carro começou a subir suave e controlado. Mais devagar, pediu Ana. Daniel ajustou a força. O carro subiu mais alguns centímetros. Pare. Ele parou. Ana deslizou para debaixo do veículo com a facilidade de quem fazia aquilo há anos. Daniel observou, esperando por novas instruções. Segundos depois, ela pediu uma ferramenta específica. Ele a encontrou e entregou. Ela pediu outra. Ele entregou de novo. E assim, sem nenhum grande discurso ou momento dramático, eles entraram em um ritmo. Ana pedia, Daniel entregava. Às vezes ela explicava o que estava fazendo. Na maioria das vezes não precisava. Ele já sabia, e quando ele antecipou a ferramenta certa antes mesmo de ela pedir, Ana não comentou. Apenas aceitou e continuou trabalhando. Em algum momento, Daniel se pegou sorrindo. Era estranho. Ele passava seus dias em reuniões intermináveis, discutindo números, estratégias, projeções de mercado. Fazia meses que ele não colocava as mãos em um motor de verdade. Anos, talvez. E ali estava ele em uma oficina velha, no meio do nada, entregando ferramentas para sua ex-namorada, como se fosse um assistente novato. Era ridículo, era absurdo, e era a coisa mais real que ele havia feito em muito tempo. Você ainda sabe a diferença entre uma chave 12 e uma 14, comentou Ana de debaixo do carro. Algumas coisas a gente não esquece. Algumas coisas, ela repetiu, e Daniel não soube dizer se era uma concordância ou algo mais. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era diferente, como se os dois estivessem testando um território que costumava ser familiar, mas que agora tinha novos contornos. Pronto, disse Ana, deslizando para fora. Pode baixar. Daniel operou a alavanca. O carro desceu suavemente. Ana se levantou, espreguiçando as costas. Ela tinha graxa no rosto, no pescoço, nos braços. E mesmo assim, Daniel achou que ela estava exatamente como ele se lembrava, focada, capaz completamente no controle. Vai precisar de peças, disse ela, tirando as luvas. Não tenho algumas delas aqui. Vou ter que encomendar. Quanto tempo? 2, talvez 3 dias. Daniel deveria estar irritado. Ele tinha compromissos, reuniões, uma empresa para administrar. Mas quando ele olhou para Ana, para a oficina velha, para as ferramentas espalhadas e o cheiro de óleo que permeava tudo, ele descobriu que não estava com a menor pressa. Tudo bem, disse ele. Eu espero. Ana estudou seu rosto por um momento, procurando por algo. Daniel não soube se ela encontrou.
Tem uma pousada na entrada da cidade, ela disse finalmente. Não é nada chique, mas é limpa. Perfeito. Ela assentiu, virou-se para guardar as ferramentas, e então uma voz aguda cortou o ar da oficina. Mãe, quem é esse homem com as roupas engraçadas? Daniel se virou. Uma menina de uns 8 anos estava parada na porta, mochila nas costas, olhando para ele com uma curiosidade que beirava a investigação criminal. E atrás dela, Daniel viu algo que fez seu coração parar. Um carro antigo, coberto por uma lona, escondido no fundo da oficina como um segredo esperando para ser descoberto. A menina tinha os mesmos olhos da mãe, castanhos intensos, e naquele momento, completamente focados em Daniel como se ele fosse um espécime raro de zoológico. Mãe, ela repetiu sem tirar os olhos dele, porque ele está suado e com a camisa suja. Ana limpou as mãos no pano e se aproximou da filha, porque ele quis ajudar Lia. Este é um cliente. Um cliente que ajuda? Lia franziu o nariz. Isso é estranho. Daniel não conseguiu segurar o riso. Ela tem razão, admitiu. Lia continuou a estudá-lo com aquela intensidade desconcertante que apenas crianças de 8 anos conseguem ter. Você é rico? Ela perguntou de repente. Lia, repreendeu Ana. O quê? O carro dele parece caro, e os sapatos também, mesmo estando destruídos. Daniel olhou para os próprios sapatos. A menina não estava errada. Eu tenho um bom emprego, ele respondeu diplomaticamente. Isso é um sim de gente rica, concluiu Lia, virando-se para a mamãe. Ele fala igual aqueles homens das propagandas de banco. Ana cobriu a boca claramente, tentando não rir. Lia, por que você não vai fazer sua lição de casa, o senhor? Ela hesitou. O cliente já estava de saída. Na verdade, disse Daniel, eu estava curioso sobre aquele carro lá atrás. O ar mudou instantaneamente. Ana ficou rígida. Lia olhou para a lona como se fosse uma velha amiga. É o carro do vovô? Disse a menina antes que a mãe pudesse responder. Ele nunca funciona, mas a mamãe continua mexendo nele toda semana mesmo assim. Lia, disse Ana, sua voz mais firme agora. Lição de casa. A menina revirou os olhos com o drama de uma atriz premiada, mas obedeceu. Antes de sair, no entanto, ela olhou para Daniel uma última vez. Você devia lavar essa camisa. Tem graxa até o cotovelo. E ela saiu, deixando Daniel com a nítida sensação de que ele tinha acabado de ser avaliado e considerado ligeiramente inadequado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Daniel olhou para a lona, depois para Ana. Eu não sabia que você tinha uma filha. Faz 10 anos, Daniel. Muita coisa aconteceu. Ela disse isso sem acusação, apenas um fato, o que de alguma forma foi pior. Ela é incrível. Ele disse porque era verdade. Ela é intensa, corrigiu Ana. Havia orgulho em sua voz. Puxou a alguém, não sei quem. Daniel sorriu. Eu tenho uma teoria. Ana quase sorriu de volta. Quase. Então ela caminhou até o carro coberto e puxou um canto da lona, revelando parte da lataria. Um modelo clássico da década de 60. Mesmo coberto de poeira e com peças faltando, Daniel reconheceu o potencial. Era do meu pai, disse ela respondendo à pergunta não feita. Um projeto que ele começou antes de ficar doente. Ele nunca conseguiu terminar. Daniel tocou a lataria empoeirada e, de repente, ele estava em outro lugar, outro tempo. A memória veio inteira, como um filme. Estacionamento da universidade, 2 da manhã. O ar frio do outono e o cheiro de gasolina queimando. Daniel tinha 23 anos e a certeza absoluta de que era invencível. Ao seu lado, encostada no capô de um carro clássico que eles haviam passado 3 meses modificando, estava Ana, 20 anos, bolsa integral, e um talento que ele nunca tinha visto em ninguém. Do outro lado do estacionamento, 4 playboys da faculdade exibiam o carro novinho em folha que um de seus pais havia dado de presente de aniversário. 0 quilômetros no odômetro, pintura brilhando sob as luzes do estacionamento mais caro do que tudo que Ana possuía na vida. 5.000 reais, disse o líder do grupo agitando algumas notas. Se você tiver coragem. Ana olhou para Daniel hesitante. Eu não sei se... 50.000 reais. Interrompeu Daniel tirando o talão de cheques do bolso. Os olhos de Ana se arregalaram. Daniel, o quê?
Ele deu de ombros como se tivesse acabado de pedir uma sobremesa extra. Eu confio em você. Os playboys riram, já se sentindo vitoriosos. Ana puxou Daniel pelo braço e sussurrou: Você enlouqueceu, e se eu perder? Você não vai perder. Ele respondeu com uma certeza absoluta que ela não entendia de onde vinha. Você construiu este motor. Você sabe do que ele é capaz. Eu só estou apostando no que eu já sei que é verdade. Ana ficou em silêncio por um momento. Então ela balançou a cabeça, um sorriso escapando. Você é louco. Um louco que vai ficar 50 mil reais mais rico. Ele piscou. Agora vá lá e faça o que você faz de melhor. A largada foi um borrão. Os primeiros segundos caóticos. O carro dos atletas disparou na frente, o motor novo rugindo com toda a sua potência de fábrica. E então Ana trocou de marcha. O clássico respondeu como se tivesse acordado de um sono profundo. O motor que eles haviam modificado juntos noite após noite na garagem, discutindo cada peça, cada ajuste, ganhou vida. Daniel se lembrava de ser empurrado para trás contra o banco. Lembrava do velocímetro subindo, lembrava de olhar para Ana e ver algo que ele nunca tinha visto em ninguém, controle absoluto no meio do caos. Ela passou pelo carro dos atletas como se eles estivessem parados. Quando eles cruzaram a linha de chegada, Daniel estava gritando de alegria. Ana apenas sorriu, aquele pequeno sorriso que significava: eu avisei. E o playboy que havia apostado. Daniel viu as lágrimas, não quase lágrimas, lágrimas de verdade, escorrendo por seu rosto enquanto ele tentava entender como um carro velho havia humilhado sua máquina novinha em folha. Naquela noite, sentados no capô do carro vencedor, dividindo uma garrafa que haviam comprado com parte dos 50 mil reais. Ana ainda estava rindo. 50 mil reais, Daniel. Você apostou 50 mil reais em mim sem nem piscar. E eu ganhei, ele respondeu sorrindo. Melhor investimento da minha vida. Ana olhou para ele, seus olhos brilhando sob as luzes do estacionamento. Um dia eu vou ter minha própria oficina. Restauração de clássicos. Só carros que têm história. E eu vou investir, respondeu Daniel cheio de certeza. Assim que eu tiver acesso ao fundo do meu pai, vamos ser imbatíveis. Ana riu daquele jeito leve que fazia o peito de Daniel apertar. Por que você confia tanto em mim? Porque você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, ele disse simplesmente. E porque você não tem ideia de como você é incrível. Alguém precisa te lembrar disso. Ana ficou em silêncio. Então ela apoiou a cabeça em seu ombro. Você é louco? Sabia. Você já disse isso. É porque ainda é verdade. Ela murmurou. Mas você é um louco de quem eu gosto. Por algum motivo. Daniel piscou. Ele estava de volta à oficina 10 anos depois. Ana o estava observando, e ele sabia que ela também estava se lembrando. Nós éramos bons juntos, ele disse baixinho. Ana sustentou seu olhar por um momento, 2, 3, e então ela se afastou. Isso é passado, Daniel. Ela disse isso com firmeza, sem crueldade, mas sem espaço para discussão. Daniel quis discordar, quis dizer que algumas coisas não ficam no passado, que elas apenas esperam, mas ele ficou em silêncio. A pousada fica na rua principal, disse Ana. Único prédio amarelo da cidade. Obrigado. Ele caminhou até a porta e então parou. Aquele carro do seu pai. Qual é o problema principal? Ana hesitou. O motor. Não consigo fazê-lo ligar. Daniel olhou para o carro, depois para ela. Posso dar uma olhada amanhã? Ana não respondeu por um longo momento. Por quê? Porque talvez algumas coisas não precisem ficar no passado. Ela não disse sim, mas também não disse não. Daniel chegou à oficina às 8 da manhã, vestindo jeans, uma camiseta e tênis. Ana o olhou dos pés à cabeça e quase derrubou sua chave de fenda. O que aconteceu com o terno? Achei que não combinava com graxa. Você parece uma pessoa normal. Obrigado. Não foi um elogio, disse ela, mas estava sorrindo. Foi uma observação científica. Daniel riu. Foi a primeira vez que ela fez uma piada direcionada a ele desde que ele chegou. Progresso. Então, disse ele apontando para o fundo da oficina, você vai me apresentar oficialmente ao carro que te odeia. Ana revirou os olhos, mas caminhou até a lona e a puxou com um movimento dramático como um mágico revelando seu truque mais desastroso.
Daniel Albuquerque, este é o Mustang 1967. Mustang, este é o Daniel. Sejam legais um com o outro ou não. Ele provavelmente vai te ignorar de qualquer maneira. Daniel deu a volta no carro admirando as linhas clássicas, sob a ferrugem e a tinta de fundo cinza. Ele é lindo. Ele é teimoso, corrigiu Ana. Lindo e completamente impossível, como certos ex-namorados que aparecem do nada depois de 10 anos. Daniel parou de andar. Isso foi uma piada sobre mim. Não sei do que você está falando, disse ela com o rosto completamente inocente. Eu estava falando do carro. Claro que estava. Ana abriu o capô e os dois se debruçaram sobre o motor. Tudo estava lá, ou pelo menos deveria estar. Peças originais misturadas com modificações, fios que pareciam ter vida própria e uma camada de frustração acumulada em cada parafuso. Ok, disse Daniel, me conte o histórico médico deste paciente. Ana cruzou os braços e começou a listar. Ignição temperamental, carburador com crise existencial, sistema elétrico que funciona quando quer, o que é basicamente nunca. Ah, e uma vez ele ligou perfeitamente. Andou 200 metros e morreu no meio da rua principal. O que aconteceu? Tive que empurrá-lo de volta sozinha sob o sol de agosto. Ninguém ajudou. Tinha uma senhorinha na calçada, disse Ana com absoluta seriedade, que rezou por mim. Daniel piscou. Rezou. 3 Ave-Marias e um Pai Nosso. Eu contei. Ela achou que o carro estava possuído e perguntou se eu queria que ela chamasse o padre da cidade. Daniel tentou segurar. Tentou muito, mas a imagem era forte demais. E você disse o quê? Que se o padre soubesse trocar um carburador, podia vir. Daniel perdeu a batalha. A gargalhada escapou alta e descontrolada. Para, disse Ana, mas seus lábios estavam tremendo. Não tem graça. Uma senhorinha rezando no meio da rua. Ela estava genuinamente preocupada com a minha alma. Por causa de um carro, por causa deste carro, corrigiu Ana apontando para o Mustang, o que honestamente às vezes eu também acho que está possuído. Os dois riram e foi estranho porque de repente parecia que os 10 anos haviam encolhido, como se eles estivessem de volta na garagem da faculdade mexendo em motores e fazendo piadas que só eles entendiam. Ok, disse Daniel enxugando os olhos. Deixe-me ver este rebelde de 4 rodas. Ele mergulhou no motor. Ana foi buscar ferramentas. E assim, naturalmente, eles entraram em um ritmo. Chave 12, pediu Daniel. Ana entregou. Phillips entregou. Lanterna. Você tem 2 mãos. Use uma delas para segurar. Daniel ergueu a cabeça, fingindo indignação. Estou tentando salvar o carro da sua família e é assim que você me trata. Você está tentando impressionar a mecânica e acha que eu não percebi. Está funcionando. Não. Mentirosa. Ana jogou pacote um pano sujo nele. Daniel riu e voltou para o motor. 20 minutos depois, ele emergiu com uma expressão pensativa. Acho que encontrei um dos problemas. Um deles. O sistema de ignição foi completamente modificado. Alguém tentou adaptar uma configuração de corrida para um motor de rua. Ana franziu a testa. Modificado como se alguém quisesse obter mais potência do que o sistema original pode suportar. É engenhoso, mas agressivo demais para o resto das peças acompanharem. Ah, disse Ana cruzando os braços. Fui eu. Daniel olhou para ela com genuína admiração. Você tentou transformar isso em um carro de corrida. Eu tentei fazê-lo entregar o que eu sei que ele pode entregar. Ela corrigiu. O problema é que as outras peças são originais. Eu precisava de um novo sistema de arrefecimento, injetores melhores, fiação reforçada, mas isso custa mais do que eu posso pagar agora. Então você fez a parte difícil primeiro. Eu fiz a parte que eu sabia fazer. Daniel balançou a cabeça impressionado. Você basicamente construiu um coração de corrida e o colocou em um corpo que não aguenta o ritmo. Poético, disse Ana erguendo uma sobrancelha. Mas sim, é exatamente isso. Por que não voltar à configuração original? Ana ficou em silêncio por um momento. Porque meu pai sempre disse que este carro nasceu para correr. Eu não quero provar que ele estava errado. Daniel olhou para ela. Entendido. Não era apenas um carro. Era uma promessa. Você é impossível, disse ele. Mas sua voz saiu mais suave do que ele pretendia.
Você já sabia disso? Respondeu Ana, sorrindo. De verdade, sorrindo, não aquele sorriso educado de cliente. Aliás, você era pior. Lembra quando decidiu que conseguia fazer o motor entregar 20 cavalos a mais só ajustando uma coisinha? Funcionou. Pegou fogo, Daniel. Funcionou por 30 segundos. Foram os 30 segundos mais gloriosos da minha vida. Ana caiu na gargalhada. Uma risada de verdade com a cabeça jogada para trás, como ela costumava fazer quando tinha 20 anos e o mundo ainda parecia cheio de possibilidades. Daniel percebeu que sentia falta daquele som. Ok, disse ele limpando a garganta. Vou ver o que posso fazer. Vai levar algumas horas. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Mas eu quero. Ana o estudou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, mas se você incendiar o carro do meu pai, vai ter que se explicar com a Lia e ela é muito pior do que eu. Anotado. Daniel voltou para o motor. Ana ficou ali observando, e pela primeira vez em 8 anos, o Mustang não pareceu um fardo. Pareceu uma possibilidade. Foi quando a porta da oficina se abriu e uma voz masculina chamou. Ana tem um carrão importado bloqueando a entrada. De quem é aquela coisa? Ana e Daniel se viraram ao mesmo tempo. Um homem de uns 60 anos estava na porta. Cabelos grisalhos, olhos castanhos idênticos aos de Ana e uma expressão de curiosidade misturada com desconfiança. O pai de Ana havia chegado e estava olhando diretamente para Daniel. O pai de Ana tinha o tipo de olhar que fazia você querer confessar coisas que nem tinha feito. Daniel se sentiu como se tivesse 15 anos de novo, sendo pego chegando em casa depois do horário. Pai, disse Ana caminhando até ele. Este é o Daniel, um cliente. Cliente? Repetiu o homem, seus olhos ainda fixos em Daniel. Um cliente que mexe no Mustang. Eu pedi ajuda. Você nunca pede ajuda. Pois é, pai. Estou experimentando coisas novas. O pai dela estendeu a mão para Daniel. O aperto era firme, muito firme. Francisco Costa, Albuquerque. Prazer em conhecê-lo, senhor. Albuquerque, repetiu Francisco como se estivesse arquivando a informação. Aquele carro lá fora é seu. É, sim, italiano. Sim, senhor. Francisco assentiu lentamente. Belo carro. Deve dar muito trabalho. Deu, admitiu Daniel. É por isso que estou aqui. Francisco olhou para a filha, depois para Daniel, depois para o Mustang com o capô aberto. Era óbvio que ele estava montando um quebra-cabeça em sua mente, e Daniel não tinha certeza se queria saber a conclusão. Vovô? A voz aguda de Lia cortou a tensão como uma faca quente na manteiga. A menina veio correndo e se jogou nos braços de Francisco, que imediatamente se transformou de interrogador intimidador em avô derretido. Minha princesa? Disse ele levantando-a do chão. Como foi a escola? Chato. A professora nos fez desenhar frutas por 2 horas. 2 horas, vovô. Eu já sei como é uma banana. Uma tragédia, concordou Francisco. Total, confirmou Lia. Então seus olhos encontraram Daniel. Ah, você ainda está aqui. Ei. Ainda estou, confirmou Daniel. Você dormiu com essa roupa, repreendeu Lia a mãe. É uma pergunta válida, defendeu-se a menina. Ontem ele estava de terno. Hoje está de jeans. Estou acompanhando a evolução. Daniel não pôde deixar de sorrir. Comprei roupas novas para ajudar na oficina. Disse Lia claramente não impressionada. Então, ela viu o Mustang com o capô aberto e seus olhos se iluminaram. Vocês estão mexendo no carro do vovô. Antes que alguém pudesse responder, ela já via papas. Ela já havia escapado dos braços de Francisco e estava caminhando em direção ao veículo. Lia, cuidado, disse Ana. Mãe, eu sei me cuidar. A menina abriu a porta do motorista e sentou-se no banco como se fizesse isso todos os dias. Provavelmente fazia. Não vai ligar, anunciou Lia girando o volante de mentira. Nós sabemos, disse Ana. Não quero dizer vocês estão procurando no lugar errado. Daniel e Ana trocaram um olhar. O que você quer dizer? Perguntou Daniel. Lia suspirou, do jeito que só crianças de 8 anos conseguem suspirar quando acham que os adultos são muito lentos. Toda vez que a mamãe tenta ligar, ele engasga bem aqui. Ela apontou para uma parte específica do painel. Ele faz um som de... Ela imitou um som de motor falhando que era perturbadoramente preciso.
e depois para. Daniel olhou para Ana. Ela está certa. Ana parecia dividida entre o orgulho e a irritação. Ela está descrevendo os sintomas corretamente. Não são só sintomas, corrigiu Lia. Eu sei onde está o problema. Está naquela coisa debaixo do banco de trás. Que coisa debaixo do banco de trás? Perguntou Daniel. A coisa da gasolina, disse Lia como se fosse óbvio. Toda vez que a mamãe liga o carro, eu ouço um barulho estranho vindo de lá. É como um choro. O carro está chorando, mas ninguém escuta. Daniel se abaixou e olhou debaixo do banco traseiro. Depois olhou para Ana. Tem uma bomba de combustível secundária aqui. Eu sei, disse Ana. Eu instalei. Você verificou ela recentemente? Ana abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu foquei no sistema de ignição porque era onde o problema parecia estar. Mas se a bomba não está mandando combustível suficiente, o motor engasga, completou Daniel. Sempre no mesmo ponto, porque fica sem combustível na hora crítica. Finalizou Ana, seus olhos se arregalando. Os dois olharam para Lia, que estava ocupada fingindo dirigir completamente alheia ao fato de que tinha acabado de resolver um problema de 8 anos. Como você sabia disso? Perguntou Daniel. Lia deu de ombros. Eu presto atenção. E o carro me conta coisas? O carro te conta coisas, repetiu Daniel. Eu sento aqui e escuto. Ele faz barulhos diferentes quando está feliz ou triste ou com fome. Carros não ficam com fome, disse Ana, mas sua voz era fraca. Este fica, respondeu Lia simplesmente. Ele me disse. Francisco, que havia assistido a tudo em silêncio, soltou uma gargalhada. Ela é igualzinha a você, e você, Ana. Quando tinha a idade dela, também dizia que os carros falavam com você. Ana corou. Pai. É verdade. Você tinha uns 7 anos e jurava que o Chevrolet velho da família tinha sentimentos. Ele tinha, murmurou Ana, e Daniel percebeu que ela não estava inteiramente brincando. Lia desceu do carro e caminhou até Daniel. Parou na frente dele, braços cruzados em uma pose que era uma cópia perfeita da mãe. Você vai consertar o carro do vovô. Eu vou tentar. Tentar não é fazer. Alertou Lia a Ana. Só estou dizendo, defendeu-se a menina. Um monte de gente tenta. Ninguém faz. Daniel se agachou para ficar no nível dela. Você tem razão. Então deixe-me reformular. Eu vou fazer tudo o que for possível para consertar este carro. E se eu não conseguir, pelo menos vou descobrir tudo o que há de errado para que outra pessoa possa consertar depois. Lia o estudou por um longo momento. Aqueles olhos castanhos tão semelhantes aos da mãe pareciam estar lendo sua alma. Ok, ela disse finalmente. Mas se você machucar o carro, eu vou saber. Combinado? Lia assentiu satisfeita e caminhou em direção à casa, a mochila balançando nas costas. Daniel se levantou e encontrou Ana olhando para ele com uma expressão estranha. O que foi? Nada, ela disse rápido demais. Nada. Mas Francisco estava sorrindo, um pequeno sorriso quase imperceptível. Sabe, disse o velho olhando para o Mustang. Este carro esperou muito tempo. Talvez ele só precisasse das pessoas certas trabalhando juntas. Ana abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, Lia gritou da porta de casa. Mãe, tem um homem de terno na TV falando de carros e ele tem o mesmo sobrenome do moço esquisito. Daniel congelou. Ana olhou para ele. Francisco ergueu uma sobrancelha e de repente o ar na oficina mudou. Daniel nunca correu tão rápido em direção a uma televisão em sua vida. Quando ele chegou à sala da família Costa, Lia estava sentada no sofá, apontando para a tela com um pedaço de biscoito na mão. Olha, disse ela, Albuquerque, igual a você. Na TV, um homem de cabelos grisalhos em um terno impecável falava sobre a expansão de uma rede de oficinas. Na legenda lia-se Ricardo Albuquerque, fundador da Albuquerque Motores. O pai dele. Ele é seu parente? Perguntou Lia, genuinamente curiosa. Ana chegou atrás dele e Francisco. Todos os três olhando para a tela. Albuquerque Motores, disse Francisco lentamente. Essa é a maior rede de oficinas do país. Ele olhou para Daniel, depois para Ana. Você conhece essa gente? Ana fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, sua expressão era de quem sabia que a situação tinha acabado de ficar muito mais complicada. Pai, ela disse calmamente, Daniel é o filho dele e o atual CEO da empresa.
O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma chave de fenda. Francisco olhou para Daniel, depois para Ana, depois para Daniel de novo. Você sabia. Eu namorei com ele na faculdade, pai. Claro que eu sabia. Você namorou o herdeiro de um império de oficinas e nunca me contou. Não era relevante. Não era relevante. Francisco parecia ter dificuldade em processar. Ana, eu passei os últimos 10 anos reclamando dessa empresa porque eles dominam o mercado e tiram clientes das oficinas pequenas. E você namorou o dono. Ele não era o dono na época. Era só um universitário com mais dinheiro que juízo. Ei, protestou Daniel. É verdade, e você sabe, cortou Ana. Lia levantou a mão como se estivesse na escola. Então o moço esquisito é rico e era namorado da mamãe. Lia, começou Ana. Isso é bem mais interessante que a história da banana, concluiu a menina acomodando-se melhor no sofá. Continuem, Francisco pigarreou. Lia, vamos tomar sorvete. Mas ficou bom agora. Sorvete. Agora. A menina suspirou com todo o drama que seus 8 anos permitiam. Tá bom. Mas quero um relatório completo quando eu voltar. Ela apontou para Daniel. E você não vai embora. Eu tenho perguntas. Anotado, disse Daniel. Lia saiu com o avô, mas não sem olhar para trás 3 vezes. A porta se fechou. Ana se virou para Daniel, braços cruzados. Parabéns. Agora meu pai acha que eu escondi um segredo dele por 10 anos. Você meio que escondeu, porque não era importante, disse ela. Você era o passado e eu tinha coisas mais urgentes para lidar. Tipo o quê? Ana riu, mas não havia humor. Tipo o quê? Ela repetiu. Sério, Daniel, tipo cuidar do meu pai quando ele ficou doente. Tipo largar a faculdade um semestre antes de me formar. Tipo descobrir que estava grávida e ser abandonada. Tipo criar uma filha sozinha enquanto mantinha esta oficina funcionando. Daniel ficou em silêncio. Cada palavra era um soco que ele merecia. Eu não sabia, disse ele baixinho. Porque você não estava aqui? Ana não disse com raiva. Disse como um fato. Você estava construindo seu império enquanto eu estava aqui trocando fraldas às 3 da manhã e consertando carburadores às 7. Eu procurei por você, disse Daniel. Quando você desapareceu, eu tentei te encontrar. E quando não conseguiu o que você fez, ele não respondeu porque a resposta era ele seguiu em frente. Exatamente, disse Ana. Você tinha essa opção, eu não. Eu posso ajudar agora, disse Daniel. Posso pagar sua faculdade e contratar ajuda para a oficina garantir o futuro da Lia. Pare, disse Ana. Eu disse pare. Ela deu um passo em direção a ele, seus olhos brilhando. Você acha que o problema é dinheiro, que eu estou aqui porque não tenho recursos para sair. Eu não quis dizer isso. Foi exatamente o que você disse. Ana respirou fundo. Eu não preciso ser resgatada, Daniel. Eu preciso ser vista, reconhecida pelo que eu construí e não pelo que eu deixei de fazer. Eu vejo você. Não. Você vê a garota que você namorou há 10 anos e sente pena dela porque a vida dela não saiu como o planejado. Mas sabe de uma coisa. A minha vida é boa. É dura. É exaustiva. Mas é minha. Eu criei uma filha incrível. Mantive o negócio da família. Cuidei do meu pai. Eu sei disso e é incrível. Então, por que a primeira coisa que você oferece é dinheiro? Daniel abriu a boca, fechou. Ela estava certa. Me desculpe, disse ele. Eu errei o tom. Você errou muito mais que o tom. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo. É que... eu não sei como ajudar de outra forma. A vida inteira dinheiro foi a resposta. Problema cheque. Obstáculo investimento. É o que eu sei fazer. Ana o estudou por um momento. A raiva em seus olhos se suavizou só um pouco. Isso é meio triste. Sabia. É porque dinheiro não conserta tudo. Às vezes o que as pessoas precisam é de presença. Alguém que apareça e fique. Eu estou aqui por enquanto. Ela suspirou. Mas por quanto tempo, Daniel? Até seu carro ficar pronto e você voltar para sua vida de reuniões e contratos milionários? Era uma pergunta justa. Daniel não tinha certeza da resposta. E se eu não quiser ir embora? Ana ergueu uma sobrancelha. O CEO bilionário quer ficar em uma cidadezinha do interior consertando um Mustang velho.
O C e o bilionário quer terminar o que começou com você, como deveria ter sido há 10 anos. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Belo discurso. Obrigado. Não foi um elogio. Foi uma observação. Mesmo assim, ela quase sorriu. Quase. A porta se abriu. Lia entrou com o sorvete escorrendo pela mão e os olhos brilhando de curiosidade. E aí já pararam de brigar. Mais ou menos, disse Ana. Lia olhou para Daniel. Você é rico mesmo de verdade, tipo avião particular e tudo? Lia alertou Ana. Eu tenho acesso a um, admitiu Daniel. Legal. Lia lambeu o sorvete pensativa. Então, você pode comprar as peças que faltam para o carro do vovô. Ana cobriu o rosto com as mãos. Daniel olhou para mim e para a menina, depois para Ana. Posso, disse ele. Se a sua mãe deixar. Lia se virou para Ana com olhos de cachorrinho pidão. Mãe, são só peças para o carro do vovô. Ana suspirou. Olhou para Daniel. Olhou para a filha. Tudo bem, mas só as peças. E você, ela apontou para Daniel, vai trabalhar nesse carro com as próprias mãos, sem contratar gente. Entendido. Entendido? Lia comemorou com um gritinho e Daniel percebeu que tinha acabado de passar no primeiro teste. Agora faltavam apenas uns 50. Ana fechou o capô do carro esportivo italiano e deu 2 batidinhas na lataria como se parabenizasse um paciente recuperado. Pronto, disse ela, limpando as mãos com um sorriso satisfeito. Seu carro está novo em folha. Melhor até do que quando chegou. Daniel deu a volta no veículo, admirando o trabalho. Estava impecável. Quanto eu te devo? Ana entregou a conta. Daniel nem olhou o valor, apenas tirou o cartão do bolso. Você pode ir quando quiser, disse ela. Voltar para sua vida de executivo importante. Daniel guardou o cartão. Ele olhou para o carro de 2 milhões de reais. Depois olhou para o Mustang enferrujado no fundo da oficina. Depois olhou para Ana. Acho que vou ficar mais um pouco. Ana ergueu as sobrancelhas. Ficar porque seu carro está pronto. O Mustang ainda não. O Mustang não é seu, Daniel. Mas eu prometi ajudar. E eu sou um homem de palavra. Ela inclinou a cabeça. Um sorriso brincando nos lábios. Você é bem teimoso, sabia. Isso é um defeito? Geralmente sim. Ela deu de ombros divertida. Mas eu aceito a ajuda de gente teimosa, especialmente quando pagam pelas peças. Isso foi quase um elogio. Foi uma observação com potencial de elogio. Não se empolgue. 2 dias depois, as peças do Mustang finalmente chegaram. O caminhão estacionou na frente da oficina às 7 da manhã e o motorista precisou de ajuda para descarregar tudo. Você encomendou peças ou está construindo uma nave espacial? Perguntou Ana, olhando para as caixas empilhadas, os olhos brilhando de excitação. Eu pedi o que você disse que precisava e talvez um pouquinho mais. Um pouquinho, ela riu. Daniel tem mais de 20 caixas aqui. 23? Corrigiu Lia sentada em cima de uma delas. Eu contei 2 vezes para ter certeza. Desça daí, mocinha, disse Ana, mas estava sorrindo. Essa caixa é confortável, parece um trono. Rainhas não sentam em caixas de peças de carro. Essa rainha senta. Ana balançou a cabeça, derrotada pelo argumento da filha. Daniel começou a abrir as caixas. Novo sistema de arrefecimento, injetores de alta performance, fiação reforçada, bomba de combustível. Ana pegou um dos injetores e seus olhos se arregalaram. Espera, esses são os de titânio. São. Daniel, isso custa mais que o meu carro. O meu carro de verdade, não o Mustang. Você merece o melhor para este projeto. Ela olhou para ele, depois para as peças, depois para ele de novo. Você é impossível, murmurou, mas sua voz era suave. Completamente impossível. Isso é um elogio. É o mais perto que você vai chegar por enquanto. As horas seguintes foram um borrão de graxa, suor e trabalho em equipe. Ana estava no comando, mas de um jeito leve, brincalhão. Ei, engenheiro formado, ela chamou em certo momento. Esse parafuso tem sentimentos. Trate-o com mais carinho. Parafusos não têm sentimentos. Todos os parafusos do meu pai têm. Ele dava nome para cada um. Você está brincando. Aquele ali se chama Roberto. Daniel olhou para o parafuso, olhou para Ana. Ela estava mordendo o lábio para não rir. Você está totalmente brincando. Talvez. Ela piscou.
Mas agora você vai tratar o Roberto com respeito, não vai? Daniel riu e voltou ao trabalho com mais cuidado. Em algum momento, Lia apareceu com sanduíches e se acomodou no banco do Mustang. Vocês dois parecem um casal de velhinhos, comentou. Ana corou. Estamos apenas trabalhando juntos, Lia. Trabalhando juntos e discutindo sobre parafusos, igualzinho o vovô e a vovó faziam. Lia mastigou pensativa. O vovô dizia que toda discussão era uma declaração de amor disfarçada. Ana ficou ainda mais vermelha. Daniel achou adorável. As horas passaram e, aos poucos, peça por peça, o Mustang voltou à vida. Acho que está pronto, disse Ana limpando as mãos. Havia nervosismo em sua voz e esperança. Vai funcionar, disse Daniel. Você não sabe disso. Não, mas eu acredito em você. Ana sorriu um sorriso pequeno e genuíno. Lia se posicionou ao lado de Daniel como uma torcedora em final de campeonato. Vai, mãe, o Mustang acredita em você também. Ana sentou-se no banco do motorista, respirou fundo. Colocou a chave na ignição. Pelo retrovisor, ela encontrou os olhos de Daniel. Lá vai. Ela girou a chave. O motor tossiu, engasgou, fez um barulho estranho. Silêncio. Ah, não, murmurou Lia. Ana girou de novo. O motor tossiu, engasgou e rugiu. Não era um rugido perfeito. Era irregular. Hesitante, mas era real. Vivo. Lia gritou de alegria e saiu correndo para chamar o avô. Ana ficou parada, as mãos no volante, os olhos marejados. 8 anos, ela sussurrou. Fazem 8 anos, Daniel. Ela desligou o motor, mas não saiu do carro. Daniel abriu a porta do passageiro e sentou-se ao lado dela. O banco de couro rangeu sob seu peso. O cheiro de óleo e história preencheu o pequeno espaço. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para o painel, para o volante, para qualquer lugar, menos um para o outro. Meu pai ficaria orgulhoso, disse Ana baixinho. Ele vai ficar quando você mostrar para ele. Ela sorriu ainda olhando para frente. Ele vai. Mais silêncio. Do tipo bom. Do tipo que não precisa de palavras. Você podia ter ido embora, disse Ana finalmente, virando o rosto para ele. Seu carro está pronto há dias. Eu sei. Mas você ficou. Eu fiquei. Por quê? Daniel olhou para ela, para os olhos castanhos, para a mancha de graxa no queixo, que ela nem tinha percebido para a mulher que ele havia deixado escapar 10 anos atrás e que por algum milagre estava ali de novo. Porque quando eu estou aqui, ele disse devagar, eu não sinto vontade de estar em nenhum outro lugar. Ana sustentou o olhar. O ar dentro do carro ficou mais denso, mais quente. Isso foi muito bonito, ela disse. Obrigado. Você ensaiou um pouquinho. Ela riu uma risada leve e gostosa, e então, sem aviso, ela estendeu a mão e limpou uma mancha de graxa do rosto dele. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Você está sujo também, disse ela, a voz mais baixa agora. Eu sei. Deveríamos nos limpar. Deveríamos? Nenhum dos dois se moveu. Ana mordeu o lábio. Daniel sentiu o coração acelerar. Daniel, ela começou. Ana, ele respondeu. Os dois riram nervosos felizes, e ali dentro de um Mustang 1967 que finalmente havia voltado à vida, algo entre eles também começava a despertar. Algo que estava adormecido por 10 anos, algo que talvez sempre estivesse esperando o momento certo para acordar. A ideia surgiu às 9 da noite, quando Lia já estava dormindo e Francisco havia ido para casa. Ana estava guardando as ferramentas quando Daniel apareceu na porta da oficina, as chaves do carro italiano balançando em seu dedo. Ei, disse ele, o Mustang precisa de um teste de verdade. Ana olhou para ele, depois para o Mustang, depois para ele de novo. Agora são 9 da noite. E daí Daniel sorriu. Aquele sorriso que ela conhecia há 10 anos. O sorriso de alguém prestes a fazer algo que provavelmente não deveria. Ou você está com medo? Ana sentiu algo despertar em seu peito. Algo que estava adormecido há muito tempo. Eu nunca tenho medo, disse ela, pegando as chaves do Mustang. A questão é, você consegue acompanhar? Eu tenho um carro de 2 milhões de reais. E eu tenho um Mustang 1967 com coração de foguete.
Ela piscou. Vamos ver o que vale mais. 5 minutos depois, os dois carros estavam lado a lado na entrada da oficina. O ronco dos motores cortava o silêncio da noite. Ana baixou o vidro. Mirante da Serra. Conhece o lugar? Vou conhecer quando eu te deixar comendo poeira. Daniel riu. Você está muito confiante para quem não corre há 10 anos. Querido, disse Ana, colocando óculos de sol mesmo sendo noite. Eu nunca parei de correr. Eu só não tinha um oponente à altura. Ela acelerou antes de terminar a frase. Daniel ficou parado por meio segundo processando. Então, pisou fundo no acelerador. A estrada se estendia à frente vazia e iluminada apenas pela lua. Os dois carros cortavam a noite como fantasmas velozes. O Mustang vermelho rugindo com a força de 8 anos de espera. O esportivo italiano roncando com a precisão de 2 milhões de reais em engenharia. Ana olhou no retrovisor e viu Daniel se aproximando. Ela trocou de marcha. O Mustang respondeu como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. O velocímetro subiu. O vento entrava pela janela e Ana sentiu algo que não sentia há anos. Liberdade. Daniel emparelhou ao lado dela, baixou o vidro. Nada mal para um carro velho. Ele gritou. Nada mal para um bilionário mimado. Ela gritou de volta. Ele riu. Ela riu e os dois aceleraram ainda mais. O mirante apareceu no topo da colina. Ana freou suavemente o Mustang, parando com um ronco satisfeito. Daniel estacionou ao lado, o carro italiano brilhando ao luar. Os dois desligaram os motores. Ana saiu do carro, as pernas um pouco bambas pela adrenalina. Daniel fez o mesmo. Os dois se encostaram no capô do Mustang, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Você ganhou, disse Daniel. Eu sei. Por muito. Eu sei disso também. Seu carro custa 50 vezes menos que o meu. Humilhante não é. Ela sorriu. Daniel balançou a cabeça rindo. Você não mudou nada. Sim, eu mudei, disse ela, a voz mais suave agora. Eu mudei muito. É que algumas coisas continuam as mesmas. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. O ar entre eles ficou mais denso, mais quente. Ana, começou Daniel. Daniel. Ela respondeu. Eu vou fazer uma coisa agora. Ele disse devagar. E se você quiser me impedir, o momento é este. Ana não se moveu. Daniel se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, no início hesitante, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Então não foi mais suave. Ana colocou a mão na nuca dele e o puxou para mais perto. Daniel a segurou pela cintura e ali, entre dois carros e um céu cheio de estrelas, 10 anos de distância desapareceram. Eles ficaram ali a noite toda, conversando, rindo, relembrando, planejando. Em algum momento deitaram-se no capô do Mustang, os corpos próximos, olhando as estrelas. Ana apontou constelações que aprendeu com o pai. Daniel confessou que nunca tinha parado para olhar de verdade o céu. Em São Paulo, as estrelas não existiam. As horas passaram sem que nenhum dos dois percebesse, e então, lentamente, o céu começou a mudar. O preto deu lugar ao azul escuro, depois ao roxo, depois ao laranja. Ana abriu os olhos. Nem tinha percebido que havia cochilado e se deparou com o nascer do sol mais bonito que já tinha visto. O sol estava nascendo por trás das montanhas, pintando o céu de rosa dourado. A cidade lá embaixo ainda dormia. O mundo estava em silêncio e ela estava ali com a cabeça apoiada no peito de Daniel, sentindo sua respiração subir e descer. Ei! Ela sussurrou. Daniel abriu os olhos, piscou contra a luz, olhou para o horizonte. Uau! Ele murmurou. É, concordou Ana. Uau! Ficaram em silêncio, assistindo ao nascer do sol. Não precisavam de palavras. Quando o céu estava completamente claro, Daniel se moveu. Ele se sentou no capô, trazendo Ana com ele. Eu preciso voltar para São Paulo, disse ele. A empresa não se administra sozinha. Ana sentiu algo apertar em seu peito, mas não disse nada. Mas eu não quero ir sozinho. Ele continuou, virando-se para olhá-la nos olhos. Eu quero que você e a Lia venham comigo. Por alguns dias. Quero te mostrar o meu mundo do mesmo jeito que você me mostrou o seu. Ana olhou para ele, para os olhos iluminados pelo sol nascente. Você quer levar a Lia para São Paulo? Claro. Daniel sorriu. Eu preciso conquistá-la também, não é? Precisa. E ela é bem mais difícil que eu.
Eu sei, ela já me avisou sobre as chaves de fenda. Ana riu. Então, ele perguntou, o que você me diz? Ela olhou para o horizonte dourado, para o Mustang ao lado deles, para o homem à sua frente. Tudo bem, disse ela. Mas se São Paulo não me impressionar, a culpa é toda sua. Daniel sorriu e a beijou de novo com o sol nascendo atrás deles. E naquele mirante com o mundo despertando ao redor, os dois tinham certeza de uma coisa. Aquilo era apenas o começo. Lia estava esperando na varanda quando Ana e Daniel chegaram na manhã seguinte. Braços cruzados, expressão de jurada de reality show, um copo de suco na mão como se fosse um martelo de tribunal. Vocês dormiram fora, ela disse. Não era uma pergunta. Ana abriu a boca para responder, mas Lia levantou a mão. Não precisa explicar. Eu assisto televisão. Ela olhou de um para o outro. Vocês estão namorando agora. Daniel engasgou com o próprio ar. Ana ficou vermelha. Lia, querida, podemos conversar sobre isso depois. Sim ou não, mãe? É uma pergunta simples. Daniel olhou para Ana. Ela olhou para ele. Ambos pareciam dois adolescentes pegos em flagrante. Se a sua mãe quiser, disse Daniel suavemente. Sim. Ana corou ainda mais, mas sorriu. Lia observou a troca de olhares entre os dois. Ela assentiu lentamente. Ok. Apontou para Daniel. Você vem comigo. Você vai saber. Daniel olhou para Ana pedindo ajuda. Ela apenas deu de ombros, claramente se divertindo. Boa sorte, disse ela. Você vai precisar. Lia marchou em direção ao quintal. Daniel a seguiu, sentindo-se como se estivesse indo para um interrogatório conduzido por alguém de 1,20 m de altura. A menina parou debaixo de uma grande árvore e se virou para ele. Sente-se, ordenou apontando para um balanço de pneu. No balanço. Sente-se. Daniel sentou. O pneu balançou perigosamente. Ele se sentiu completamente ridículo. Lia parou na frente dele, satisfeita com a dinâmica de poder. Primeira pergunta, disse ela. Você sabe fazer panquecas? Sei. Com cara de urso, posso aprender. Resposta aceitável. Lia anotou algo em um caderno rosa. Segunda pergunta. Você sabe jogar Uno? Sei. Sabe perder no Uno sem ficar bravo? Daniel hesitou. Acho que sim. Vamos testar isso mais tarde. Outra anotação. Terceira pergunta. Se a minha mãe cozinhar e queimar a comida, você come mesmo assim? Claro que sim. Resposta certa. Lia guardou o caderno. Agora venha. Você vai me ajudar a lavar o Mustang. Lavar o Mustang? Você me ouviu. Vamos. A hora seguinte foi uma mistura de água, sabão e comandos implacáveis. Não é assim. Em círculos. Você deixou uma mancha ali. Essa esponja é para as rodas, não para a lataria. Quer arranhar o carro do meu avô? Daniel obedeceu a cada instrução, encharcado da cabeça aos pés, enquanto Lia permanecia misteriosamente seca, comandando as operações de uma cadeira de praia. Quando terminaram, o Mustang estava brilhando e Daniel parecia ter tomado um banho de mangueira. Nada mal, concedeu Lia, para um iniciante. Obrigado, eu acho. Lia o estudou por um momento. Você é estranho, sabia? Por quê? Porque você é rico. Podia ter mandado alguém fazer isso, mas você mesmo fez. Você me pediu para fazer. E daí gente rica não costuma ouvir crianças. Daniel se agachou para ficar no nível dela. Lia, você é filha da sua mãe. Isso faz de você uma das pessoas mais importantes agora. Então, se você me pedir para lavar um carro, eu lavo o carro. Lia ficou em silêncio. Então sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ok, você passou. Por enquanto. Ela se virou para sair, mas parou. E eu gosto de sorvete de chocolate. Para futuras referências. Anotado. Ela saiu saltitando em direção à casa, deixando Daniel aliviado e completamente encharcado. Foi quando ele ouviu uma voz atrás de si. Você sobreviveu. Daniel se virou. Francisco estava encostado na porta da oficina, braços cruzados, observando. Sobrevivi, confirmou Daniel. Ela pegou leve com você. Aquilo foi pegar leve. Francisco não riu. Venha aqui. Preciso te mostrar uma coisa. Daniel o seguiu para dentro da oficina.
Francisco caminhou até uma parede cheia de fotos antigas. Ele apontou para uma delas. Esta é a Ana, aos 19, primeiro dia na universidade. Daniel olhou. Ana jovem, sorrindo, os olhos cheios de sonhos. Ela foi a melhor aluna que esta cidade já viu, disse Francisco. Bolsa integral futuro brilhante. Nunca vi ninguém tão determinado. Daniel permaneceu em silêncio ouvindo. Francisco apontou para outra foto. Ana mais velha segurando a Lia bebê, olheiras profundas, mas sorrindo mesmo assim. E esta é ela 2 anos depois. Voltou para casa para cuidar de mim quando fiquei doente. Largou a faculdade um semestre antes de se formar. Francisco respirou fundo. E 3 meses depois descobriu que estava grávida. Ela me contou-te um pouco sobre isso, disse Daniel baixinho. Ela te contou a versão resumida. Francisco se virou para encará-lo. Eu vi a versão completa. Eu vi minha filha chorar no banheiro para a Lia não ouvir. Eu a vi trabalhar 16 horas por dia para manter esta oficina funcionando enquanto cuidava de um bebê sozinha. Eu a vi recusar todo tipo de ajuda porque o orgulho era a única coisa que ainda lhe restava. Daniel sentiu um peso no peito. O cara que deveria ser o pai da Lia, continuou Francisco, apareceu uma vez depois que ela nasceu. Olhou para o berço, disse que não estava pronto para isso e foi embora. Nunca mais voltou. Nenhum telefonema, nenhum cartão de aniversário. Nada. Eu sinto muito. Não sinta por mim. Sinta pela minha filha que passou anos achando que não era o suficiente. Francisco deu um passo à frente. Mas sabe o que eu vi esta semana? Eu a vi rir de verdade. Eu a vi correr de carro no meio da noite como ela fazia quando era adolescente. Eu a vi olhar para você do jeito que eu achei que ela nunca mais olharia para ninguém. Daniel sustentou o olhar de Francisco. Eu não vou machucá-la, senhor. Todo mundo diz isso. Eu sei, mas eu não sou todo mundo. Eu esperei 10 anos para encontrá-la de novo. Não vou estragar isso. Francisco ficou em silêncio por um longo momento, estudando, avaliando. Eu estarei observando, ele disse finalmente. Cada passo, cada decisão. E se você fizer minha filha chorar de novo, não será a Lia com as chaves de fenda que você terá que enfrentar. Entendido, senhor? Francisco estendeu a mão. Daniel a apertou. Bem-vindo à família, disse Francisco, provisoriamente. Quando Daniel saiu da oficina, Ana estava esperando do lado de fora. E então, ela perguntou, sobreviveu aos 2. Daniel olhou para trás. Lia estava acenando da varanda. Francisco observava da porta. Acho que sim, disse ele. Mas tenho a sensação de que os testes nunca vão acabar. Ana riu e entrelaçou seus dedos nos dele. Bem-vindo à família Costa. E pela primeira vez na vida, Daniel sentiu que tinha encontrado um lugar onde queria ficar para sempre. 5 horas de estrada, 300 perguntas de Lia e um carro esportivo italiano que definitivamente não foi projetado para viagens em família. Já chegamos. Não, Lia. E agora? Ainda não. E agora, Lia? Ana se virou para o banco de trás. Se você perguntar de novo, eu juro. Tá bom, tá bom. A menina cruzou os braços. Mas este carro é apertado. O Mustang é mais confortável. O Mustang não anda a 200 km por hora, disse Daniel. A gente precisa ir a 200 km por hora. Não. Então o Mustang é melhor. Daniel olhou para Ana. Ela deu de ombros, escondendo o riso. Ela tem um ponto, disse Ana. Vocês duas vão se juntar contra mim a viagem inteira. Provavelmente, respondeu Lia do banco de trás. É mais divertido. As horas passaram entre jogos de placa de carro, debates sobre qual era o melhor sabor de sorvete e chocolate. Segundo Lia, qualquer resposta diferente estava errada e 3 paradas para ir ao banheiro. Por que crianças têm bexigas do tamanho de uma ervilha? Murmurou Daniel na 3ª parada. Eu ouvi isso, gritou Lia de dentro da lanchonete. Era para ouvir. Quando finalmente avistaram o horizonte de São Paulo, o sol estava se pondo. Os arranha-céus brilhavam em laranja e dourado como uma floresta de gigantes de vidro. Lia pressionou o rosto contra a janela. Mãe, olha o tamanho desses prédios. Ana olhou e engoliu em seco. A cidade parecia outro planeta, mas também parecia familiar de um jeito doloroso. Você morou aqui, né, mãe? Perguntou Lia.
Morei, disse Ana baixinho. Há muito tempo. Daniel olhou para ela. Ele sabia o que a cidade representava. Os sonhos, as promessas, tudo o que ficou para trás. O trânsito era caótico. Buzinas táxis cortando na frente, pessoas atravessando sem olhar. Por que todo mundo está andando tão rápido? Perguntou Lia. Está todo mundo atrasado. Basicamente sim, respondeu Daniel. Para quê? Ninguém sabe. Mas está todo mundo atrasado mesmo assim. Isso é muito estranho. Bem-vinda a São Paulo. Ana permaneceu em silêncio. Os prédios passavam como fantasmas de uma vida antiga. Cada esquina trazia uma memória. Ali era o café onde ela costumava estudar até tarde. Ali era a livraria onde comprava livros usados. Ali era a esquina onde Daniel a beijou pela primeira vez 10 anos atrás. Você está bem? Daniel perguntou baixinho. Estou. Ela mentiu. 20 minutos depois, eles pararam em frente a um enorme galpão com o logo da Albuquerque Motores. Isso é uma fábrica? Perguntou Lia. Melhor, disse Daniel. Venham. O galpão era uma divisão dedicada à restauração de clássicos. Corvettes, Camaros, Mustangs, todos em diferentes estágios de restauração. Mecânicos trabalhavam com cuidado, tratando cada carro como uma obra de arte. O que é este lugar? Perguntou Ana, a voz embargada. A divisão que eu criei quando assumi a empresa, disse Daniel. Meu pai sempre focou em volume e concertos rápidos. Eu queria fazer algo diferente, algo que tivesse alma. Ana andou por entre os carros, tocando as latarias, examinando os motores. Seus olhos brilhavam de um jeito que Daniel conhecia bem. Você construiu tudo isso do zero. Levei 3 anos para convencer o conselho de que valia a pena. Ele sorriu. Ainda não é a divisão mais lucrativa, mas é a que eu mais amo. Venho para cá sempre que posso. Sujo as mãos quando o tempo permite. Lia já tinha encontrado um mecânico e o estava interrogando sobre a diferença entre motores V6 e V8. Ela vai dominar este lugar em 10 minutos, disse Ana rindo. Eu não duvidaria. Ficaram em silêncio lado a lado observando os carros. Obrigada, disse Ana, por me trazer aqui, por me mostrar este lado da sua vida. Eu não te trouxe aqui só para mostrar a oficina. Daniel tirou um envelope do bolso. O que é isso? Abra. Ana abriu. Uma carta com o timbre da universidade onde ela havia estudado, onde eles haviam se conhecido. Ela leu as primeiras linhas. Parou. Leu de novo. Daniel, como você conseguiu isso? Pedi para meu assistente fazer um levantamento da sua situação acadêmica, disse ele. Você deixou a faculdade há 10 anos, mas seu registro ainda existe. Todas as matérias que você cursou estão lá salvas. Ana o olhou confusa. E o que isso significa? Significa que você pode voltar. Não exatamente de onde parou, porque algumas coisas mudaram na grade curricular. Mas a universidade tem um programa de reingresso. Você se matricula de novo, valida as matérias que já fez e completa o que falta. Suas mãos tremiam segurando o papel. Daniel, isso custa uma fortuna. Matrícula, mensalidades, livros, material. Eu sei. E eu vou pagar tudo. Eu não posso aceitar isso. Sim, você pode. Ele segurou as mãos dela. Não é caridade, Ana. É um investimento. Uma parceria. Você se forma em engenharia mecânica e então assume esta divisão comigo. A gente expande. A gente constrói isso juntos. Ana ficou em silêncio por um longo momento, os olhos cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz quebrando. Porque você é a pessoa mais talentosa que eu já conheci. E alguém precisa te lembrar disso. Ela reconheceu as palavras. As mesmas de 10 anos atrás, no capô de um carro velho, depois de uma corrida no meio da noite. Você guardou isso? Ela sussurrou. Depois de todo esse tempo? Eu guardei tudo, Ana. Cada palavra, cada momento. Eu só estava esperando a chance de transformar em realidade. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Depois outra. Mas e a Lia? Perguntou Ana. Eu não posso simplesmente. Ela tem a escola, tem o avô, tem a vida dela lá. Existem escolas excelentes aqui, disse Daniel calmamente. Algumas das melhores do país. E o Francisco pode vir visitar quando quiser. A gente paga a passagem. Ele pode ficar o tempo que precisar. Ana balançou a cabeça.
Não é só isso. É que, onde nós moraríamos, eu não tenho como manter um apartamento em São Paulo, nem com a oficina indo bem. Daniel respirou fundo, olhou nos olhos dela. Ana, eu moro sozinho, em um apartamento grande demais para uma pessoa só. Silencioso demais, vazio demais. Ele apertou as mãos dela. Se você quiser, nós podemos dividir uma vida juntos. Você, eu e a Lia, como uma família. O ar pareceu parar. Ana olhou para ele, para os olhos que conhecia há 10 anos. Para o homem que havia aparecido em sua oficina por acidente e ficado por escolha. Você está me pedindo para morar com você. Estou te pedindo para construir uma vida comigo, disse Daniel. Do jeito que deveria ter sido há 10 anos, se você quiser. O silêncio durou uma eternidade comprimida em segundos. E se não der certo? Perguntou Ana baixinho. E se der, ela não tinha resposta para isso. Lia apareceu do nada com graxa no nariz e um sorriso enorme. Porque a mamãe está chorando de novo. Você prometeu que não ia fazê-la chorar. São lágrimas felizes, disse Ana rindo e chorando ao mesmo tempo. Existem lágrimas felizes. Existem, querida. Ana olhou para Daniel. Existem mesmo. Lia olhou de um para o outro desconfiada. Vocês dois parecem que estão escondendo alguma coisa. O que está acontecendo? Daniel se agachou para ficar no nível dela. Lia, o que você acha de morar em São Paulo? Os olhos da menina se arregalaram. Morar tipo... morar mesmo. Morar mesmo. Você, sua mãe e eu, juntos. Lia ficou em silêncio por exatos 2 segundos. Então explodiu. Eu vou ter meu próprio quarto. Posso decorar do jeito que eu quiser. Tem escolas com aulas de mecânica. A gente pode visitar o vovô. Posso trazer minhas ferramentas. Daniel riu. Sim para tudo. Lia se virou para a mãe, os olhos brilhando. Mãe, diz que sim, por favor, por favor, por favor. Ana olhou para a filha, para Daniel, para a carta em sua mão. Para a oficina cheia de carros esperando para receber uma nova vida assim como ela. Tudo bem, disse ela finalmente. Nós aceitamos. Lia gritou de alegria e pulou nos braços de Daniel. Ana riu, as lágrimas ainda caindo. E ali no meio daquela oficina barulhenta, cercados por carros clássicos e sonhos antigos, os 3 se abraçaram pela primeira vez como uma família. O apartamento de Daniel tinha mais banheiros do que a casa inteira de Ana. Mãe, sussurrou Lia no primeiro dia, os olhos arregalados, tem uma televisão no espelho do banheiro. No espelho. Eu sei, gente rica é muito estranha. Ana não podia discordar. O apartamento ocupava o último andar de um prédio em Manhattan, ou melhor, em Higienópolis. Janelas do chão ao teto. Vista para o Parque Buenos Aires, móveis que pareciam saídos de uma revista e um silêncio. Um silêncio que parecia errado depois de anos ouvindo o barulho da oficina. Bom dia, senhora Costa. Ana deu um pulo de susto. Uma mulher em um uniforme impecável havia surgido do nada. Esta é a Margarida, disse Daniel entrando na sala. Ela cuida do apartamento há 15 anos. Pode me chamar de Ana, disse ela estendendo a mão. Margarida olhou para a mão estendida como se fosse um objeto estranho. Depois a apertou educadamente confusa. Claro, senhora Ana. Só Ana? Sim, senhora Ana. Daniel escondeu o riso atrás de uma xícara de café. A adaptação de Lia foi instantânea. Em 3 dias, ela já havia reorganizado seu quarto, convencido Margarida a fazer panquecas no café da manhã e descoberto como usar o sistema de som para tocar música em todos os cômodos ao mesmo tempo. Lia chamou Ana no 4º dia quando uma música pop invadiu até o banheiro. Como você fez isso? A Margarida me ensinou. A Margarida te ensinou a transformar o apartamento em uma boate. Não, ela me ensinou onde ficam os botões. A boate foi ideia minha. Margarida apareceu na porta, o rosto ligeiramente envergonhado. A senhorita Lia é muito persuasiva. Ela é teimosa, corrigiu Ana. Prefiro determinada, gritou Lia do corredor. Ana olhou para Daniel, que observava tudo com um sorriso enorme. Você está se divertindo com isso, não está? Muito, ele admitiu. Este apartamento nunca teve tanta vida. A faculdade foi mais difícil,
No primeiro dia, Ana entrou na sala e percebeu que era a mais velha, ali por pelo menos 10 anos. Os outros alunos pareciam bebês. Bebês com laptops caros e roupas da moda. Com licença, perguntou um garoto. Você é a professora substituta? Ana engoliu em seco. Não sou aluna. O garoto piscou, depois sorriu envergonhado. Ah, legal. Foi mal. Tudo bem? Não estava tudo bem. Ana sentou-se no fundo da sala, sentindo-se uma fraude. O que ela estava fazendo ali tinha 30 e poucos anos, uma filha de 8 e estava tentando competir com crianças que mal haviam saído do ensino médio. Na hora do almoço, ela ligou para Daniel. Eu não consigo fazer isso. Fazer o quê? Isso. A faculdade. Eu sou muito velha. Todo mundo me olha estranho. Um garoto achou que eu era professora. E o que você disse? Que eu era aluna. E ele desmaiou de choque. Não. Ele pediu desculpas. Então, qual é o problema? Ana ficou em silêncio. Ana, disse Daniel a voz suave. Você não está aí para impressionar ninguém. Você está aí para terminar o que começou. Pelo seu sonho, não pelo que os outros pensam. E se eu não conseguir... Você restaurou um Mustang 1967 que estava abandonado há 8 anos. Você criou uma filha sozinha. Você manteve uma oficina funcionando. Ele fez uma pausa. Uma sala de aula não vai te derrotar. Ana respirou fundo. Você é muito bom com as palavras sabia. Eu sei. É por isso que sou CEO. Ela riu. Apesar de tudo, ela riu. Eu te amo, ela disse, antes de perceber que era a primeira vez que dizia. O silêncio do outro lado durou 1 segundo, 2. Eu também te amo, respondeu Daniel. Agora volte para a aula e mostre para esses bebês como se faz. Ana desligou sorrindo. As semanas passaram. Ana se adaptou. Os colegas pararam de olhá-la de forma estranha quando descobriram que ela sabia mais sobre motores do que o professor. Lia fez amigos na nova escola e convenceu Margarida a assistir desenhos com ela todas as tardes. E todas as noites os 3 jantavam juntos. Eu quero panquecas, anunciou Lia em uma sexta-feira. Para o jantar, perguntou Ana. O Daniel prometeu que ia me ensinar a fazer com cara de urso. Ana olhou para Daniel. Você prometeu isso. Eu posso ter mencionado algo sobre panquecas, ele admitiu. Com cara de urso? Acrescentou Lia. Não esqueça a parte importante. 20 minutos depois, a cozinha era um desastre. Farinha no chão, massa no teto, ninguém sabia como, e Lia usando um chapéu de chefe que Margarida havia encontrado em algum armário. Essa panqueca não parece um urso, disse Lia olhando para a frigideira. É um urso abstrato, argumentou Daniel. Parece uma batata com olhos. Batatas podem ser ursos. Não, não podem. Ana observava os 2 encostada na bancada. A cozinha destruída, a filha coberta de farinha, o homem que amava discutindo sobre formas de panqueca com uma criança de 8 anos. Era caótico, era bagunçado, era perfeito. Mãe, chamou Lia, por que você está chorando? Ana tocou o próprio rosto, nem tinha percebido. São lágrimas felizes, disse ela. De novo, Lia revirou os olhos. Adultos choram muito por coisas boas. É porque às vezes a gente demora para acreditar que coisas boas podem acontecer, explicou Ana. Lia pensou por um momento. Isso é meio triste. É, mas também é meio bonito. Daniel se aproximou e passou o braço por ela. Bem-vinda à sua nova vida, ele sussurrou. Ana sorriu. Eu gosto dela, mesmo com farinha no teto. Especialmente com farinha no teto. Naquela noite, os 3 comeram panquecas de formato duvidoso, riram até a barriga doer, e Ana percebeu algo importante. Ela não estava mais apenas sobrevivendo, ela estava vivendo. O cartão de crédito parecia mais pesado do que um pedaço de plástico deveria. Não tem limite, disse Daniel casualmente, colocando o cartão na mão de Ana. Compre o que precisar. Não tem limite? Não. O que significa não tem limite? Significa que você pode comprar o que quiser sem se preocupar com o preço. Ana olhou para o cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Isso é aterrorizante.
Para a maioria das pessoas é libertador. Eu não sou a maioria das pessoas. Oz. E Daniel riu e beijou sua testa. É por isso que eu te amo. A Vitória vai te acompanhar. Ela é minha assistente pessoal há 5 anos. Consegue encontrar qualquer coisa em São Paulo. Vitória chegou às 14 horas em ponto. Cabelo preso em um coque impecável, saltos altos, que faziam um som autoritário no chão e um tablet que parecia uma extensão de seu braço. Senhora Costa, disse ela estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Ana, só Ana. Claro, senhora Ana. Ana suspirou. Era a Margarida 2.0. A primeira loja era intimidante, roupas penduradas como obras de arte vendedoras que pareciam modelos e preços que Ana se recusava a olhar. Este seria perfeito para a ocasião, disse Vitória segurando um vestido preto elegante. Ana olhou a etiqueta, quase engasgou. Isso custa mais que o meu carro. Seu carro é um Mustang 1967, senhora Ana. Isso custa mais que a maioria dos carros. Isso não me faz sentir melhor. Vitória quase sorriu. Quase. Ana experimentou 7 vestidos. Todos lindos. Todos caríssimos. Todos fazendo-a se sentir uma fraude. Você não parece confortável? Observou Vitória. Eu pareço alguém fingindo ser outra pessoa. Vitória a estudou por um momento, depois guardou o tablet. Posso ser sincera, senhora Ana? Por favor. Trabalho para o Sr. Albuquerque há 5 anos. Vi muitas mulheres tentando impressioná-lo. Ela fez uma pausa. Você é a primeira que ele traz para conhecer os pais. Ana piscou. Sério. Sério. Então pare de tentar ser quem você não é. Seja quem o fez se apaixonar. Ana se olhou no espelho, para a mulher no vestido caro que ela não reconhecia. E se os pais dele não gostarem de quem eu sou? Aí o problema é deles, não seu. Ana sorriu. Talvez a Margarida 2.0 não fosse tão ruim afinal. O vestido vencedor foi o 12º. Azul marinho elegante, mas não exagerado, com um corte que fazia Ana parecer ela mesma, só que uma versão mais polida. Este, disse Vitória, assentindo. Esta é você. Vitória ainda insistiu em uma parada no salão. Cabelo, maquiagem, unhas. Ana tentou resistir. Eu sei me maquiar. Eu sei que sabe. Mas hoje você vai deixar outra pessoa fazer. Considere um presente do Sr. Albuquerque. Ana suspirou e se rendeu. 2 horas depois, ela mal se reconheceu no espelho. O cabelo estava solto em ondas suaves. A maquiagem realçava seus olhos sem parecer exagerada, e o vestido azul parecia perfeito. Quando Ana entrou no apartamento naquela noite, Daniel estava na sala ajustando sua gravata. Ele se virou ao ouvir seus passos e parou completamente. A gravata foi esquecida em sua mão. Sua boca se abriu levemente. Seus olhos percorreram Ana da cabeça aos pés como se não pudessem acreditar no que viam. Ana, ele disse a voz rouca. O que foi ficou estranho. Você está perfeita. Ele se aproximou. Absolutamente perfeita. É só um vestido. Não é o vestido, é você. O vestido é que tem sorte de estar em você. Ana riu corando. Isso foi bem brega. Foi sincero. Ele a beijou suavemente. Meus pais vão te amar, disse ele, porque é impossível não te amar. Lia apareceu no corredor, usando um vestido florido. Eca, vocês estão sendo nojentos de novo. Sim, respondeu Daniel. Adultos são estranhos. Lia olhou para a mãe e parou. Mãe, você está muito bonita, tipo atriz de cinema. Obrigada, querida. Tipo muito, muito bonita mesmo. Ela se virou para Daniel. Você viu Acredite? Disse Daniel ainda olhando para Ana. Eu vi. O carro parou em frente à mansão dos Albuquerque. Lia pressionou o nariz contra a janela. Mãe, essa casa tem mais janelas que a minha escola. Gente rica é muito estranha. A mãe de Daniel apareceu no hall como uma rainha. Eleonora Albuquerque era elegante e impecável e tinha um olhar de raio-x. Daniel, você está atrasado. Trânsito, mãe? Seus olhos pousaram em Ana. Você deve ser a famosa Ana. Daniel diz que você é mecânica. Sou. Tenho uma oficina com meu pai. Interessante. O pai de Daniel apareceu sorrindo. Ana, finalmente, e esta deve ser a Lia.
O senhor tem uma estátua pelada no seu jardim? Disse Lia. Lia, sussurrou Ana. É arte grega, explicou Ricardo rindo. Arte grega usa roupa. Aparentemente não. Estranho. Ricardo caiu na gargalhada. Eleonora desenvolveu uma dor de cabeça. O jantar começou tenso. Eleonora fazia perguntas capciosas. A porção é pequena, observou Lia. É uma entrada, explicou Eleonora. Entrada para quê? Para a comida de verdade. Ricardo quase cuspiu o vinho. Mas tudo mudou na sobremesa. Você trabalha com carros clássicos, disse Eleonora. Que tipo? Americanos dos anos 60. Mustangs, Camaros, Corvettes. Sabe a diferença entre um motor 289 e um 302? O 289 tem bloco menor. O 302 veio depois mais torque. Mas o 289 High Performance ainda é meu favorito. Eleonora ficou em silêncio. Então sorriu. Você gosta de carros clássicos? Perguntou Ana surpresa. Eu amo. Mas ninguém nesta família entende a diferença entre gerenciar oficinas e realmente sujar as mãos de graxa. Ela lançou um olhar para Daniel. Meu filho criou uma divisão de restauração, mas raramente tem tempo de aparecer por lá. É difícil equilibrar, defendeu-se Daniel. É uma questão de prioridade. Eleonora se virou para Ana. É por isso que eu gosto de você. Você não fala de carros. Você vive carros. Ana sorriu emocionada. O resto da noite foi diferente. Eleonora e Ana discutiram sobre carburadores. Lia adormeceu depois de 3 sobremesas. Na despedida, Eleonora segurou a mão de Ana. Você é diferente do que eu esperava. Isso é bom. É ótimo. Bem-vinda à família. No carro, Daniel sorriu. Você conquistou minha mãe. Ela realmente gosta de carros. Quem diria? Ana olhou pela janela. Lia dormia atrás. A cidade brilhava. Ela pertencia agora. De verdade. 6 meses passaram como um motor bem ajustado. Rápido, suave e cheio de vida. Ana estava em seu último semestre da faculdade. Suas notas eram excelentes. Os professores já falavam em indicá-la para programas de especialização. E o mais importante, ela finalmente acreditava que pertencia àquele lugar. Lia havia se tornado o mascote da escola. Fazia amigos com a mesma facilidade com que tinha opiniões sobre tudo. Margarida já nem tentava resistir aos seus pedidos. E toda semana sem falta ligava para o avô para contar cada detalhe da vida em São Paulo. Vovô, você precisa ver o tamanho dos prédios. São gigantes de verdade. Eu sei, querida. Você me conta toda semana. Porque é importante. O senhor tem que vir ver. Um dia eu vou. O que Lia não sabia era que esse dia havia chegado. Daniel havia ligado para Francisco 3 semanas antes em segredo. A conversa foi curta e direta. Senhor Costa, eu quero pedir sua filha em casamento e quero que o senhor esteja presente. O silêncio do outro lado durou 3 segundos. Já estava na hora, moleque, respondeu Francisco. Manda a passagem. Mas não era só Francisco. Daniel havia passado semanas organizando tudo. O Mustang foi levado para a divisão de restauração da empresa. Uma equipe inteira trabalhou na lataria e na pintura. O carro que Ana e Daniel haviam consertado juntos estava agora perfeito, vermelho vivo, como novo, como sempre deveria ter sido. Eleonora e Ricardo também estavam envolvidos. Pela primeira vez, Bardes. Eleonora se ofereceu para ajudar e Daniel quase caiu da cadeira quando ela apareceu na oficina para supervisionar os detalhes finais. A pintura precisa estar impecável, disse ela ao líder da equipe. Essa mulher conhece carros. Ela vai notar qualquer erro. Em uma sexta-feira de outubro, Daniel disse a Ana que precisava mostrar algo a ela na oficina da empresa. Algo importante. O que é? Ela perguntou no carro. Uma surpresa. Eu não gosto de surpresas. Você vai gostar desta. Lia no banco de trás balançava as pernas de ansiedade. Mãe, para de fazer pergunta. Você está estragando a surpresa. Você sabe o que é? Não, disse Lia rápido demais. Ana olhou para ela pelo retrovisor. Você está mentindo. Ok, eu sei um pouquinho, mas não posso contar. Eu prometi. Daniel estacionou antes que Lia pudesse dizer mais. Chegamos. O galpão da divisão de restauração estava estranhamente silencioso.
Normalmente havia barulho de ferramentas, música, mecânicos conversando, mas naquele momento nada. Daniel abriu a porta e Ana parou de respirar. No centro da oficina, iluminado por um holofote, estava o Mustang, mas não o Mustang que ela conhecia. Este estava perfeito. A lataria brilhava em vermelho vivo. A pintura era impecável. Os cromados reluziam. Era o carro que seu pai sempre sonhou, finalmente completo. Daniel, ela sussurrou a voz falhando, como você. Mas então ela viu algo mais. Parado ao lado do carro sorrindo estava Francisco. Pai, oi, meu bem. Ana cobriu a boca com as mãos. As lágrimas vieram instantaneamente. Vovô, gritou Lia correndo para seus braços. O senhor está aqui mesmo. Ana foi logo atrás abraçando os dois. Quando se afastou, viu mais duas figuras atrás do carro, Eleonora e Ricardo. Você não achou que a gente ia perder isso, achou? Disse Eleonora. Ana olhou ao redor. O Mustang, seu pai, os pais de Daniel, todos que importavam reunidos ali. O que está acontecendo? Daniel se aproximou dela. Pegou suas mãos nas dele. Ana, disse ele, 10 anos atrás eu conheci uma garota em uma universidade. Ela era teimosa, talentosa e incrível. E eu fui tolo o suficiente para deixá-la escapar. Quando meu carro quebrou naquela estrada, eu achei que era o pior dia da minha vida. Mas foi o melhor porque me trouxe de volta para você. Ele olhou para Francisco, que tirou uma caixinha de veludo do bolso e a entregou para Lia. Sua missão, mocinha. Lia caminhou solenemente até eles, segurando a caixa como um tesouro. Abriu com cuidado, revelando 2 alianças brilhantes. Eu ensaiei isso a semana toda, disse ela. Sério, não vou derrubar. Daniel pegou uma das alianças e se ajoelhou. Ana Costa, você quer? Sim. Daniel piscou. Eu nem terminei. A resposta é sim. Mãe, Lia revirou os olhos. Deixa ele terminar. Ana riu chorando. Ok, termine. Você quer casar comigo e me deixar fazer parte da sua família para sempre? Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou a aliança em seu dedo. Ela colocou a outra no dele. E então eles se beijaram ali mesmo no meio da oficina. Parte nojenta, murmurou Lia. Parte bonita, corrigiu Francisco emocionado. Quando se separaram, Ana estava radiante. Mas então algo mudou. A cor sumiu de seu rosto. Ela levou a mão à boca. Ana, perguntou Daniel, você está bem? Eu. Estou tonta. Ela cambaleou. Daniel a segurou. Sente aqui. Respira. Deve ser a emoção, disse Ricardo. Mas Eleonora observava Ana com olhos clínicos. Ana querida, disse ela. Quando foi sua última menstruação? O silêncio foi absoluto. Os olhos de Ana se arregalaram. Ela fez as contas na cabeça, olhou para Daniel, olhou para a própria barriga. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, gritaram todos juntos. Você está grávida. Daniel ficou branco, completamente branco. Grávida tipo, com um bebê. Geralmente é assim que funciona filho, disse Ricardo. Um bebê, pequeno, que chora e precisa de fraldas. Daniel começou a hiperventilar. E se eu derrubar? Ele não vai derrubar, disse Ana rindo. Você não sabe disso? Eu derrubei meu celular ontem. Espera, gritou Lia. Eu vou ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, disse Ana. Finalmente alguém para eu mandar. Francisco abraçou a filha, os olhos cheios de lágrimas. Você merece toda essa felicidade, minha filha. Daniel ainda estava em choque, murmurando sobre fraldas e celulares quando Ana segurou seu rosto. Ei, disse ela, nós vamos dar um jeito nisso. Juntos. Ele olhou para ela, para a barriga dela, para a aliança em seu dedo e finalmente sorriu. Juntos, ele repetiu. E naquela oficina, cercados por carros clássicos e pelas pessoas que mais amavam, 2 corações que se perderam há 10 anos finalmente encontraram seu destino. Um Mustang restaurado, uma família, reunida um bebê a caminho e a certeza de que algumas estradas quebradas nos levam exatamente para onde precisamos estar. Fim. O que você achou desta história de amor que começou com um carro quebrado e terminou com uma família completa? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!